Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa videoaula. Então, vamos dar continuidade com o que nós tínhamos terminado no vídeo anterior, né? Criamos uma classe do tipo interface, né? Uma classe que nos permitiu assinar os nossos métodos, ok? Então, vamos dar sequência. Uma vez que assinamos ele, agora podemos implementá-los, tá? E como é que nós vamos implementar nossos métodos? Nós vamos implementar nossos métodos por intermédio de uma classe. Essa classe vai servir apenas de implementação dos nossos métodos que já foram assinados na interface, né? Na nossa interface, que é a interface de utilizador. Esta aqui aparece já, esses são os nossos métodos assinados. Então, vamos criar, dar um duplo clique no projeto e vamos adicionar uma classe. Então, o nome da nossa classe de implementação vai ser implementação utilizador. Então, vamos também dar aqui um modificador de acesso público. Após isso, vamos criar um construtor onde vamos chamar a nossa conexão. Criamos um construtor e vamos chamar o nosso assembly, que nos permite acessarmos os nossos data providers, nossos provedores de dados SQL, tipo SQL Client, ok? E criamos aqui um objeto de conexão do tipo SQL Connection, vou chamar con. E também vamos criar um nosso leitor SQL Data Reader, que vai nos permitir ler as nossas linhas na base de dados. Aqui dentro vamos vincular o nosso objeto da conexão ao nosso método de conexão, que se encontra na nossa classe Cone base de dados. Então colocamos Cone base dados e chamamos o método conectar. Após isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos agora implementar os nossos métodos que foram criados na nossa interface. É só colocarmos dois pontos na nossa classe e chamamos a nossa interface utilizador. Desse jeito, ele apresenta um erro porque ele exige para que os métodos que são assinados nessa classe sejam implementados de forma obrigatória em qualquer classe em que ele for chamado. Então, com isso, irmos só acima no mouse over e vamos ver aqui uma lâmpada ao lado e clicamos nela e vamos implementar os nossos métodos. Então, uma vez implementados, vamos criar o nosso login. Então, vamos criar, primeiramente, vamos pôr um try catch para capturar um possível erro. Ok, e aqui também vamos pular um finally. Então, verificamos se a nossa conexão estiver fechada, ela abre. Então, assim, cone.status, o estado da nossa conexão é fechada, bem, é igual a closed. Tá, né? Isso tinha que estar dentro de um if. Então vai ser se o estado da nossa conexão é fechado, então o que? Abre cone.open. Ok? É isso aí. Aqui vamos criar vamos instanciar um objeto do tipo comando, um SQL command, ok? E vai chamar CMM. Instanciamos ele e ok, temos o nosso comando criado, CMM. Então esse CMM vamos buscar ou vamos invocar alguma das suas propriedades, que são CMM ponto. Qual é a conexão que o nosso comando utiliza? Então vamos chamar a propriedade connection é igual a nossa conexão é o con, que criamos aqui em cima, está aqui ele, é o con. Então vamos lá colocar con. Depois vamos dizer qual é o tipo de comando
que ele vai executar. É um texto, é uma story procedure e assim por diante, tá? Então nesse caso nós estamos a trabalhar com um texto normal. Vamos trabalhar como um texto e não story procedure. Vai ser command type, né? Command type é igual a system data command type é igual a ponto, né? Texto, ok? Vai ser um texto. E qual será mesmo esse nosso comando? Command test. Já não é type, é test, porque qual é o texto do nosso comando? É esse aqui. É aqui onde vamos implementar a nossa instrução SQL do tipo select, que vai verificar se um dado existe na base de dados ou não. Caso ele encontre uma linha com um parâmetro igual que foi determinado ou que foi introduzido, então ele faz a leitura. Se faz a leitura é porque porque o utilizador existe na base de dados, então pode dar acesso ao sistema, tá? Então vai ser select, vamos selecionar tudo, select all from tabela é o utilizador, onde, quer dizer, aqui vem a nossa condição, onde nome login é igual a parâmetro, vamos chamar um exemplo de nome, e palavra pass é igual ao nosso parâmetro que podemos chamar de pass, ok? Desse jeito. Então vamos selecionar os parâmetros, tá? Vamos adicionar os parâmetros, add with value. Primeiramente, nosso add with value leva uma string e depois o valor. Essa string, nas aspas, vamos lá especificar o nosso parâmetro, tá? Que é uma variável. Então vai ser @nome. Qual é o valor que ele vai ter? O valor vai ser o modelo, tá? Vamos puxar aqui do modelo ponto nome login, e vamos copiar para ganharmos tempo. Aqui a seguir vai ser pass, tá aqui pass, vamos colocar aí pass. E qual será a sua propriedade? A sua propriedade vai ser palavra pass, ok? Então agora vamos verificar vamos atribuir uma informação, uma linha no nosso leitor, tá, né? Então, leitor, qual é o nome que nós criamos com o nosso leitor? Chama-se dr, né? Então vai ser dr recebe a execução da leitura do nosso comando. Então vai ser semi-execute reader, tá aqui, ok. Agora vamos verificar se ele fazer a leitura desta linha, se a linha existir, né? If dr read significa se uma leitura for possível, então ele vai retornar true, verdadeiro, tá, né? E se não existe uma linha, else, vai retornar false, return false, tá, né? Então aqui ele faz o seguinte, se existe uma linha, se ele ler uma linha que corresponde à nossa condição, então o nosso utilizador existe, é true. Se não encontrar uma linha correspondente à nossa condição, então ele é falso, quer dizer, não existe, tá, né? Com isso nós acabamos de criar o nosso método de login, e no próximo vídeo vamos mostrar como criar os nossos outros métodos que também foram implementados e também assinados. Então, até mais.